tem grandes pesquisas feitas por ela através de mapas de homossexualidade e câncer de mama também. Quem tem alguma das pesquisas? Quem tem alguma apostila, temos trabalhos que saíram na revista Manchete também, né, algumas revistas, o trabalho delas feito que eles sempre estão entrevistando. E também temos trabalhos a nível de astrologia no contexto psicológico, né, na prática de consultório, inclusive da sinastria paciente e astrólogo também. Até alguns trabalhos assim. Então, ela vai falar hoje sobre o aspecto de uma análise do complexo Saturno-Lua, né? O tema que eu escolhi, aparentemente, não tem muito a ver com psicologia, mas eu escolhi falar sobre Saturno-Lua no contexto de duas culturas. A Índia como Saturno e Estados Unidos como a Lua. A palestra não é muito comprida, então depois vocês podem fazer qualquer pergunta a respeito de Lua, Saturno e de outras coisas também. Tá baixo? Não. Então fala mais alto. Microfone, tá. Não precisa falar na boca se quiser usar bem mais próximo. Ah, tá. Ou se quiser pegar. Tá bom. Cantar Tá também. bom, tá bom. Então é o seguinte, essa ideia de fazer essa comparação Lua-Saturno, Estados Unidos e Índia, me veio também de eu conhecer os dois países, né? Eu não conheço os Estados Unidos bem, só fui até Miami, mas a Índia eu morei um tempo lá e depois de 15 anos eu voltei novamente. Então, a cultura indiana é o reflexo de Saturno e a cultura americana é o reflexo da Lua. Vocês vão ver isso desde eu fazer uma análise que pega desde o tipo físico do povo da Índia até a estrutura de governo, a religião. E a base também dessa análise é mostrar que no inconsciente de um povo a expressão espontânea, livre, cultural e religiosa está a antítese. Então, no caso da Índia, vocês vão ver que a expressão espontânea, cultural, a gente vai ver características de Lua. E nos Estados Unidos, a gente vai ver características de Saturno. Então, eu vou começar a expor isso. Então a gente vai. Nós vamos estar muito. A gente vai começar, eu vou começar a falar, se vocês se imaginarem, não sei se vocês já viram revista, livros sobre o povo indiano. É um povo escuro, de pele escura, em que a parte mais à mostra, se vocês forem ver, é aqueles olhos negros que eles têm, é os dentes brancos e é o joelho. Tanto os dentes como o joelho são regidos por Saturno. Essa pele, essa cor deles, escura, é difícil encontrar um indiano, eles são uma raça homogênea e que tem a pele clara, o olho claro. Então é um olho assim, forte, penetrante, né, fixo, o joelho ressaltado e os dentes ressaltados. Você pega aqueles dentes brancos, bonitos, né? O cabelo muito negro. E o americano, de uma maneira geral, embora ele seja uma miscelânea de raças, que já é uma coisa lunar, porque a Lua é a multiplicidade das formas, né? Então, os Estados Unidos veio povos de vários lugares, de várias procedências, de várias origens. E eles têm uma protuberância. Eles têm um corpo, vocês percebem assim, pela própria alimentação, que é uma alimentação baseada em leite, que é uma coisa lunar, eles já têm uma protuberância aqui, né, no estômago, são pessoas mais flácidas, mais gordas. É difícil na Índia você encontrar uma pessoa obesa. Eles são todos magros, porque o Saturno, como base, ele tem assim, fixar a essência e descartar o que é supérfluo. Então, é uma cultura na Índia que existe muito pouco consumo, que é uma coisa supérflua, e que nos Estados Unidos é o paraíso do consumo, né?
Então, na Índia, a gente vê, então eu estava falando da parte física dos americanos. Eles são um pouco né, eles são um pouco mais gordos e tem aquela flacidez e tem uma alimentação também muito baseada em coisas que a criança tem que comer, que são proteínas e lácteos. E eles mantêm essa alimentação até a idade adulta, tudo é vitaminado, tudo isso. Isso é uma coisa lunar, porque é uma cultura, de certa maneira, bom, primeiro eles também são, coincidentemente, 4 de julho é o signo de Câncer, né? É uma cultura, os Estados Unidos, que eles têm muito forte essa coisa de família, essa necessidade familiar, embora cada adolescente de uma certa idade vá para um outro lugar, outro estado estudar, mas como base psicológica, eles têm uma necessidade muito grande de um pai. Então eles projetam no presidente a figura de um pai. Tanto que as campanhas políticas dos Estados Unidos é uma coisa colossal. E eles esperam muito do presidente. Quer dizer, então é nessa necessidade lunar deles de ter uma proteção. Se vocês forem assim ver a Índia, o presidente é uma coisa que nem existe, parece que é uma terra sem ninguém. As cidades são descuidadas, que é uma coisa de Saturno. Eles não têm um cuidado com a matéria. Eles estão tão introspectivos que na Índia o Saturno se manifesta por uma certa detonação da matéria. Inclusive é um país que vive uma tradição muito arraigada. Então é um país que ainda vive uma cultura antiga. Se você for ao cinema, você vai encontrar história de deuses, história da mitologia indiana. Quer dizer, então é a própria coisa saturnina, eles não saem daquela tradição, que é uma coisa Saturno. Enquanto os Estados Unidos é uma alta rotatividade, por exemplo, vocês vão no cinema, é tudo best-seller, é coisa da fantasia, é coisas do, por exemplo, coisas de Spielberg, que são as grandes artes, é tudo lunar, onde você pode, o indivíduo pode projetar as fantasias no exterior. Isso é uma coisa lunar. O fator projetar suas fantasias no externo, isso é o que o indivíduo faz quando ele tem uma necessidade emocional de encontrar algo que alimente aquele emocional, que ele projeta fora. Então, os Estados Unidos é uma cultura de ídolos. É uma cultura em que todo mundo projeta as suas necessidades naqueles atos de Hollywood, no cinema, nos gurus. Tem uma avalanche de gurus nos Estados Unidos, que é uma multiplicidade. Tudo que a gente fala de multiplicidade, a gente fala de lua. Então, por isso que a lua também rege os rituais, porque os rituais é uma coisa múltipla, né? Então, nos Estados Unidos tem muito essa coisa de aparecer milhões de seitas, aparecer milhões de gurus, aparecer milhões de estrelas, aparecer milhões de modas, porque é uma necessidade constante do americano estar projetando para fora, né? Tanto que uma outra coisa, por exemplo, na Índia não existe moda. Os indianos, eles vestem uma mesma indumentária desde séculos e séculos. Eles não vai na rua e encontram um vestido com jeans, uma calça, uma camiseta. Ou as mulheres usam um sari, ou então tem uma calça com uma túnica comprida, que chama punjab, e os homens usam uma calça, um pano lá amarrado. Então não existe moda. Essa diversidade que a gente tem aqui, de cores, de formas, de coisas, eles não têm. Então é uma cultura extremamente ascética, quer dizer, o fato de não existir moda é o fato de não existir rotatividade. E quem tem rotatividade é a Lua. O Saturno é uma coisa constante. Então é incrível, porque a própria homogeneidade das feições, da vestimenta, é uma coisa que você não vê Lua, porque a Lua é a multiplicidade, é a variação. A moda que muda o tempo todo é uma coisa lunar. E também gera um descartável. Na Índia existe a coisa como você, por exemplo, as pessoas, toda a população tem os mesmos utensílios domésticos, assim, tem os mesmos barros, jarros. Você vai numa casa, você vai no outro, você encontra aquele mesmo modelo. Então essa é a coisa de não variação. Como se fosse uma coisa homogênea, como se a matéria variável não fosse importante.
Mas aí a gente vai encontrar o seguinte: na manifestação instintiva e espontânea, eles têm uma diversidade, porque é um país que tem milhares de deuses, milhares de deuses, e é um pessoal devoto. Essa multiplicidade de deuses vem do inconsciente. Eu falei que a expressão espontânea está na polaridade inconsciente. Então, se é uma cultura saturnina, a expressão espontânea é lunar. Então, essa multiplicidade de deuses e de formas e de cores que eles usam na expressão artística das divindades é uma coisa lunar. Tanto que nos Estados Unidos, que é uma cultura lunar, você vai encontrar na manifestação instintiva, que é a religiosa, que vem do inconsciente, o protestantismo, que é uma coisa assim, sabe? Tá a cruz e acabou. Quer dizer, não tem cor, não tem vida, não tem nada. É uma coisa dura. Então é uma coisa saturnina, que vem do inconsciente. E o comportamento inconsciente, expressivo daquela população é Saturno também. Eles são internamente rígidos, mas eles são aqueles caras que riem de qualquer besteira, que é uma coisa bem lunar. O americano vive dando risada, as piadas às vezes são completamente sem graça, né? Que é uma coisa lunar, porque é um temperamento infantil, mas internamente tem Saturno. Eles são rígidos, são duros, não tem jogo de cintura. E o indiano, ele é um povo assim, aparentemente fechado, mas eles vivem primeiro em bandos, em grupos, assim, onde tem um lugar, tem 5 numa mesa. E também não tem a noção do limite, né? Então eles no comportamento externo, os homens se vestem muito como mulheres, assim, escolhendo, andam os homens com homens de mão dada. Eles têm esse jogo de cintura e mesmo uma flexibilidade física, que é para você ter uma flexibilidade física, você tem que ter uma mobilidade nos ossos e nos músculos, que também é uma coisa lunar. Então, na expressão inconsciente, na expressão espontânea, o indivíduo sempre está mostrando o que ele próprio pouco reconhece nele mesmo, quer dizer, que é a polaridade oposta. Então, exatamente, mesmo fisicamente falando, o país, por exemplo, a Índia, se a gente for pegar, é um país seco, muito sol, muito calor. O animal predominante lá é o camelo. O camelo precisa de pouca água, ou seja, um animal extremamente saturnino. Ele tem aquelas corcovas, que é uma coisa também óssea, que é uma coisa de Saturno. E ele é um animal que pode ficar dias e dias e dias sem água. Então é um lugar seco, árido, com muita pedra, e todo o trabalho, a Índia é conhecida pelo minucioso trabalho que o povo vem fazendo, inclusive o Taj Mahal, nas pedras, que é uma coisa saturnina. Então é um belíssimo trabalho de escultura nas pedras, né, que predomina até hoje, e que é uma coisa assim que requer habilidade manual. O Saturno, ele, quando é bem aspectado, ele tem uma motricidade fina muito boa, né? Nos Estados Unidos a gente já vê uma vegetação mais abundante, né? Tem desertos, mas também tem aquela coisa mais abundante, muito rio, muita água e uma variedade também de planície, de planalto, essa coisa toda. E não existe essa secura. Os Estados Unidos não sofrem de seca, a Índia sofre de seca, né? E a miséria, que é uma coisa extremamente saturnina, né? A miséria, como eu falei no início, o Saturno, ele fixa o essencial e despreza tudo que pode ser supérfluo. Então, o essencial, na verdade, no nosso corpo, é o esqueleto, é o que nos mantém em pé. E o indiano, ele é um tipo quase esquelético. Você vê que, se a gente olhar o perfil físico dele, ele tem, inclusive a coxa, que é uma parte que a gente já tem mais preponderante, ele tem a coxa igual a parte de baixo, na mesma, você entende? Então ele é tudo comprido, os dedos são longos, e o americano é tudo peixonchudo, todo rosa, inclusive, o americano é vermelhinho, né? Gordinho. Então, como cidade, como o planeta, dentro de si, ele acumula uma
infinidade de símbolos, né? Então a gente vai vendo, em eu estar falando, eu estou falando de Saturno nos diversos níveis e incorporando uma diversidade de símbolos. E a Lua também, como Marte, Vênus, Júpiter, enfim. Então eu estava falando assim, embora a Lua seja feminina, plástica, ela tem a rapidez. Então é um sistema rápido de funcionamento, né? E uma outra coisa que eu ia dizer também é que a gente pegando num sistema social, Saturno é um planeta que está lá em cima, né? Então ele é um planeta que é de Capricórnio, por estar aqui em cima, ele é a base de uma pirâmide, tá? Capricórnio. Então ele faz assim no mapa astrológico. Então é uma sociedade de castas. É uma sociedade que tem uma hierarquia muito definida, né? Muito definida, porque Saturno tem a coisa da definição, da clareza. Nos Estados Unidos não tem essa, é o país conhecidamente democrático, né? Que, como eu estava falando para vocês, a figura do presidente é projetado, o grande pai, a grande mãe que vai resolver todos os problemas da nação. Então os americanos, eles estão realmente preocupadíssimos no momento com a inflação, vai ser 3%, menos 3%. E o presidente tem que salvar isso, ele tem essa projeção no presidente, inclusive pela coisa familiar deles, como eles são coesos como família, o presidente é uma extensão de família, que é uma coisa lunar. Então, na Índia é bem definida a coisa das castas. Nos Estados Unidos é um país democrático, mas o grande problema dos Estados Unidos é o racismo, que é uma coisa velada, mas que existe. E é uma coisa, o racismo, é uma dúvida minha, não sei se você acha que isso é uma coisa lunar ou Saturno. A segregação, Saturno, né? Então, na Índia é claro a segregação. A casta de cima dos brahmanes, eles não chegam nem perto dos intocáveis. Chama até intocáveis, né? A ralé mesmo. É uma coisa já estabelecida, Saturno. Nos Estados Unidos, é uma coisa que vem do inconsciente. Quer dizer, o negro pode ser um empresário, mas existe tanto que estourou esse troço lá em Los Angeles agora, né? Existe o segregacionismo e o preconceito a nível velado, que é um nível lunar. A coisa velada é uma coisa aí que está dentro da cultura, mas não está expressa, né? E aqui, por exemplo, tem os brahmanes e tem tem os brahmanes, eu não sei, depois tem os guerreiros, depois tem como se fossem os operários, os trabalhadores, e depois tem essa casta dos intocáveis. E é uma coisa que não há muita chance de mobilidade. Mobilidade é uma coisa lunar. A coisa estática é uma coisa Saturno. Já nos Estados Unidos, não. No fato, como eu falei, o negro ele tem condição de ter um Mercedes, de participar, de ser presidente, etc. e tal. Presidente não, né? Mas prefeito em Nova York. E, enfim, tem essa mobilidade. Então, mais uma vez, a gente vê essa diferença. Porém, na Índia, embora tenha essa coisa de castas, a pessoa dessa casta se veste como dessa. A única diferença é o tecido. Por exemplo, uma vai vestir algodão, chita, e outra vai vestir seda, com pedraria. Mas existe uma uniformidade. Tá? E nos Estados Unidos, não. Tanto que é o problema do status nos Estados Unidos, que a gente vê muito e ouve falar, essa coisa do vizinho, olhar para outro vizinho, e ver que ele tem um carro, e ver que ele tem um liquidificador mais moderno, e essa comparação de bens, que é uma coisa, no caso, comparativa, e por ser um bem reciclável, que muda todo ano a marca do carro, do eletrodoméstico, é uma coisa lunar. Quer dizer, então tem uma segregação, uma divisão de classes pelos bens que o indivíduo tem, pelo que o vizinho tem, a comparação. Quer dizer, é uma coisa, e a necessidade do americano, inclusive, de estar mudando. Inclusive, é uma sociedade que tem um lixo fantástico, que é uma coisa do descartável, do que não serve mais, da rapidez do consumo, que é uma coisa lunar. Na Índia não tem lixo, porque quase não tem industrialização. Então é tudo meio utilizável. Você não tem um copo descartável, você tem um copo de metal, de inox, que você usa o tempo todo, né? Enfim, agora,
Bom, então nesse nível social é bem isso, quer dizer, a Índia também não tem essa mobilidade. Os Estados Unidos tem uma criatividade muito grande, né? Existe uma criação. O indivíduo nos Estados Unidos, se ele cria alguma coisa, se ele tem uma ideia, ele tem uma possibilidade de executar aquilo. A criatividade, como a fertilidade mental, é uma coisa lunar. Na Índia, infelizmente, o indivíduo não existe, como não existe moda, a arte também não existe uma arte moderna. A arte é a repetição do antigo. Então, até hoje, os artistas têm que fazer quadro de deuses, escultura de deuses. Ele não pode fazer uma arte moderna, uma coisa abstrata. Ele tem que fazer sempre uma coisa que tem uma forma e uma estrutura, são coisas de imagem, e essas imagens são repetidas. E voltando também a falar de Saturno, a profissão do pai, um dos filhos tem que fazer de qualquer jeito. Então, se, por exemplo, o pai for um escultor, o filho tem que ser um escultor, o mais velho. Se o pai for um sapateiro, o filho tem que ser um sapateiro. Não tem possibilidade de mudança, que é o grande desespero dos jovens na Índia, pelo menos do filho mais velho. E nos Estados Unidos não, tem uma diversificação de possibilidades, inclusive a faculdade não é uma coisa rígida, na faculdade você tem chance de estudar uma diversidade de coisas, e não tem uma imposição do pai para o filho inclusive vai longe da casa paterna, vai estudar o que ele bem entende. Tá? Então essa imobilidade que faz a sociedade ficar, inclusive, de uma certa maneira estática, que inclusive dificulta a entrada de um Urano na Índia, porque não existe possibilidade de mudança. É um país quase cercado por essa tradição, e você vê que não tem mudança, não tem um golpe social, estrutural, é uma coisa que vai acontecendo assim, lentamente, mas a penetração de Urano dentro dessa sociedade se torna quase impossível, porque é uma sociedade que está de tal maneira estruturada, que é quase que fosse uma sociedade de pedra, realmente. Então, você vem um raio, o raio tem que bater com muita força. Eles estão, por exemplo, destruindo as coisas tradicionais pela falta de cuidado. O Saturno Capricórnio, ele tem muito pouco cuidado com as coisas dele, assim, materiais, as coisinhas, né? Ele é preocupado em chegar lá em cima, que é a preocupação do indiano, é subir a montanha, é chegar a uma certa sabedoria numa idade adulta e subir a montanha. Quer dizer, literalmente falando, a casta dos Brahmanes, que é a casta mais alta, eles têm essa aspiração de prover a família e depois se tornarem castos e subir a montanha e ficar meditando. Quer dizer, é uma aspiração saturnina num nível espiritual, mas de fato é subir a montanha. Né? Nos Estados Unidos é subir a montanha, mas é subir a montanha da poupança de $1 milhão, né? Que é uma aspiração do americano médio. Né? Então, o que eu estava falando antes de falar isso? Que ele não cuida ele não cuida das coisas materiais, então as coisas vão se deteriorando. Então eu falei assim, porque eu estava falando do raio, do Urano penetrar. Então, assim, a penetração do Urano não quer dizer, o raio vai chegando, mas por uma destruição, que também não é uma coisa tão uraniana, pode ser, mas você vai num deserto, por exemplo, na Índia, tem mausoléus fantásticos, tudo derrubado assim, no deserto, ninguém cuida. Poderia ir à Unesco, à ONU, fazer a preservação de uma coisa histórica, mas não tem, é tudo jogado. É uma terra, a sensação é que é uma terra de ninguém, e ninguém cuida de nada. Então, quem cuida? Qual o planeta que tem o cuidado das coisas? É a Lua que cuida, que alimenta, que mantém a manutenção, é o cuidar de, né? As pessoas que têm essas coisinhas, bichinhos de estimação, isso é lunar. E que é uma coisa muito do americano. Todo americano, mesmo adulto, tem um ursinho, um bichinho, tem uma coisinha, assim. Tanto que esses bonecos, todos, Baby e o outro lá, o que fica bem espetado, todos saíram dos Estados Unidos. Essas figuras que são meio os arquétipos de um biberozinho, de um mascote.
essa necessidade de ter uns fetiches, que é uma coisa lunar, né? Uma coisa ritualística. Outra coisa que a gente vê muito lunar na cultura americana é o consumo de drogas para dormir, e de drogas para emagrecer, e o alcoolismo, e a coisa assim, que é uma coisa fantástica, como se fala do problema do alcoolismo e de como se toma remédio para dormir, e como se toma remédio para emagrecer, e como se toma antidepressivo. Tudo isso é uma coisa lunar, vamos dizer. Nos Estados Unidos é um povo mais triste, é um povo que você não vê dando gargalhada. Isso não tem na Índia, você vai na rua e escuta aquela risada. É um povo assim fechado, introspectivo, duro, mas não existe muito a loucura, não tem muitos sanatórios, porque já é uma sociedade que o inconsciente, por ser lunar, dá uma permissividade para o indivíduo manifestar o que ele é e o que ele sente. Então, no interior da sociedade existe essa possibilidade de manifestação. Embora depois eu vou falar que a mulher na Índia é absolutamente reprimida. Nos Estados Unidos tem uma pseudo-liberdade, mas o pessoal tem por ser uma cultura lunar, o indivíduo não tem uma estrutura psíquica amadurecida. Então é um povo que tem tudo, mas é um povo que é o povo mais deprimido, é o povo que mais toma comprimido para dormir, estatisticamente falando. É o povo que precisa, como eu estava falando, de ter um guru, de ter um médium, para onde se apoiar. Quer dizer, o lado infantil, o lado psicológico infantil é muito presente no povo americano. Como aqui na Índia, não existe infância e adolescência. O indivíduo já é criança, depois ele já passa a ser adulto. Quer dizer, existe essa lacuna lunar em que o indivíduo pode ser espontâneo, expressivo, fazer qualquer coisa. Ele já é imediatamente absorvido pela sociedade, pela religião, e já é encaminhado a alguma coisa, né? Mas é um povo que tem uma responsabilidade assim, muito grande desde cedo. Pela própria miséria, pela própria dificuldade, né? Uma outra coisa que eu ia falar Bom, então eu estava falando que aqui na Índia tem muito pouca emoção aparente, que é uma coisa lunar, a expressão da emoção é lua. E nos Estados Unidos tem, eles são até meio histéricos, né? Aquelas coisas dos fãs, que chega lá para ver o histérico, se joga, desmaia, sabe? E vão em peso nesses filmes que são best-seller, quer dizer, na realidade a gente imagina que muitos filmes passam nos Estados Unidos, mas na realidade a rede de filmes americanas praticamente só passa esses filmes best-seller, né? Quer dizer, fala. Então é uma coisa assim que é onde o indivíduo também expressa, projeta, né, naquela cultura fantástica, por exemplo, que está mais em moda nos Estados Unidos é Spielberg. É uma coisa absolutamente fantástica, com milhões de recursos, inclusive ele cria personagens, né? Quer dizer, é uma coisa bem lunar. E outra coisa que é o protótipo da Lua, né, que tem nos Estados Unidos, não sei se você sabe, uma coisa que tem nos Estados Unidos que foi criado, que é o mundo inteiro vai para ver Disney, coisa que não tem nada mais lunar, né? Que é exatamente a preservação e o que eles colocam como grande slogan da Disney é venha ser criança novamente, solte seu lado infantil, né? Que é a Disney, que coincidentemente foi fundada também sobre o signo de Câncer, né? Como é interessante que a NASA, o Cabo Canaveral, foi inaugurado no signo de Aquário, né, em fevereiro. Então é uma coisa exatamente, é o cartão de visitas, de uma certa maneira, dos Estados Unidos. A Disney é o que atrai milhões de pessoas, né, como se lá fosse exatamente todo mundo fosse soltar a lua, né? E a Índia atrai pelo quê? Pelos próprios templos, pelo guru, que é uma coisa saturnina. Você tem que conter teu emocional e se disciplinar. O indiano é um indivíduo disciplinado, uma vez que ele, exteriormente, o mundo externo dele é muito pobre, a nível de diversificação. Ele não tem um bar ali, um cinema, uma coisa que essa vida noturna que a gente tem, que a gente imagina absolutamente normal, lá não existe. Quer dizer, a vida noturna é exatamente simbolicamente, é sempre dentro de si, é introspecção. Então, o lugar que ele tem para ir é o templo,
que é uma coisa saturnina, né? Onde você faz um recolhimento e uma disciplina. E também uma outra coisa são os rituais que ele tem. O ritual em si é uma coisa lunar, porque eu falei dessa diversificação de formas. Então, o incenso, a vela, a água, o banhar-se antes, isso tudo é uma forma. O ritual em si é uma coisa lunar. Eles colocam frutas, flores, fazem colares de flores, mas visando atingir uma coisa saturna, que é uma coisa de atingir um outro nível de consciência. E o americano é um pouco diferente. Ele tem a religião, a igreja, para reunir as pessoas, elas vão lá para cantar e para fazer o culto, mas é um lugar que as pessoas se encontram para tirar elas um pouco da solidão. Então é uma outra enfoque, né? Você se agrupar com outras pessoas é uma coisa lunar. E o indiano ele vai ao templo para cada vez mais se centrar, e mais se isolar, e mais se interiorizar. É uma coisa diferente, tá? Porque é uma sociedade que prega muito a busca da felicidade, né? Como felicidade, inclusive a felicidade dessa coisa lunar, da volta à infância, da volta ao útero, onde a criança é feliz. Então tem muito isso nas entrelinhas nos Estados Unidos, né? Tudo que você vê lá. Então, como eu estava falando, na Índia você vai em busca dos templos, dos gurus, do inatingível, né? E nos Estados Unidos, claro, você vai fazer 10 mil outras coisas, mas a grande massa vai para Disney, né? Para Miami, para coisa inclusive do consumo, comprar coisa, ver coisa, etc e tal. Né? Bom, se vocês quiserem me perguntar alguma coisa... Tem o casamento também, né? Tem o casamento também. Outra coisa, a Índia é uma coisa muito suja, é um país muito sujo, e tem uma coisa que impressiona lá, que é uma coisa absolutamente saturnina, tem muito defeito físico, mas muito defeito físico. Você anda na rua, se andasse num bando assim, metade tinha defeito físico, é uma coisa terrível, né? Então aquela vez o externo é tão ruim, tão difícil, que você volta para dentro. Nos Estados Unidos não, o externo é tão interessante, tem tanta coisa para fazer, tão bonito, tanta coisa para comprar, para comer, que você esquece o interior, você esquece o lado da interiorização, da consciência, né? Por isso que o americano ainda, você pega um americano velho, ele é meio bobo, meio jovem, meio dá risada com aquela besteirada deles e tal. Não preconceito, mas é uma realidade. Às vezes a gente acha meio sem graça porque eles dão risada, né? Então, na Índia a vaca é sagrada, né? Vaca é leite, leite é lunar. Então uma coisa lunar sagrada numa terra saturnina. Um povo que passa fome e vive da miséria. Como você interpreta isso? É oposição? Eu acho que exatamente, você lembrou bem, essa coisa do inconsciente, né? Oposição. Porque assim, a manifestação, você manifesta o seu inconsciente pela coisa mais instintiva e tradicional e que você nem questiona muito. Porque é tradicional. Ninguém questiona, bom, a gente está morrendo de fome, por que não vamos matar logo, comer, etc e tal. Não, a vaca, inclusive, ela dorme junto com as pessoas na... Mas é o oposto. Mas o que eu estava tentando dizer é da polaridade. Eu tenho uma explicação a respeito disso, da miséria do povo indiano, e não comem a carne da vaca. Mas porque eles têm aquela vaca ali, cada família deve ter a sua vaquinha ali. Então, se eles matarem aquela vaca que dá leite para eles todos os dias, vai dar carne, vai acabar a carne dela, leite não. Também tem outra coisa que é interessante, que é uma coisa saturnina, né? A perpetuação da coisa numa polaridade lunar, quer dizer. Já o americano não está preocupado com isso, ele tem aquela abundância, por que ele vai, sabe, deixar de comer tal coisa? Não, mas é exatamente a complementação do posto, a complementação da polaridade. Exatamente. Fala. Você colocou os Estados Unidos como lunar e a Índia como Saturno, mas em que signo está a Lua dos Estados Unidos e o Saturno da Índia? Não, eu não pensei nesse sentido. Eu nem sei que... Mas só como ilustração. Olha, não sei, quem deve saber é o Milton. A Lua dos Estados Unidos está Ele está conciliando. Aquário.
E a Índia nem é tão antiga a tradição, quer dizer, tem o mapa da independência, mas aí eu acho que é uma abstração do mapa particular, mas eu falo como cultura, né? É, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, até a gente pode sentir essa rua ainda clara. Pode. Da coisa de cultura, tecnologia, a beleza, a graça, né? A própria. Quer dizer, toda a tecnologia de ponta, né, na Califórnia, eu acho que tem tudo isso dessa lua. Mas acho que isso exatamente também pelo processo lunar evolutivo e de cada vez se aperfeiçoando. O indiano, você acha que nesse nível, ele vai se aperfeiçoando não na produção material, mas na abstração matemática e física. Tanto que são os indianos, uma grande parte dos indianos que vão fazer tecnologia de ponta nos Estados Unidos, por causa da capacidade de abstração em matemática e física que eles têm. Mas é uma coisa Saturno, porque ela está a nível cada vez maior de abstração. A matemática é uma grande abstração. É uma coisa. E de onde você fez essa analogia? Você tem a tecnologia, usando basicamente isso tudo? Não, é por ter conhecido, né? Eu, por ter vivido lá no tempo, na Índia, e também conheci os Estados Unidos. Então que eu comecei a ver, pela cultura eu comecei a refletir sobre isso, né? É uma coisa visível lá, né? Você vê que a Índia é toda feita de pedra. Cidades de pedra, ruas de pedra, quer dizer, é uma coisa Saturno, a cor é amarela, assim, sabe? Aquela cor de tijolo. O povo é essa cor. A cultura é seca, a comida, não tem muita variação, é aquela comida. A roupa é a mesma. Os filmes são sempre o mesmo. Eles veem uma novela na televisão, a novela é a história do mito, do Mahabharata deles, passa um capítulo. Quer dizer, é todo sempre a mesma tradição que diversifica em vários níveis. Os Estados Unidos não, é aquela coisa de diversificação, cada estado tem uma lei, cada estado tem uma coisa, é uma coisa múltipla que, sabe? E na Índia não. A Índia é tão incrível que, por exemplo, embora tenha diversas línguas, eles falam, todo mundo fala inglês. Inglês é a língua, porque tem a diversificação. A língua é uma coisa muito consciente, né? Então é lunar. Tem 13 línguas oficiais. Está escrito no dinheiro, em 13 idiomas. Mas nos Estados Unidos tem uma língua só, é uma unidade, né? Que é o inglês. Embora tenha gente de várias procedências. Então, essas polaridades, gente de várias procedências Lua, com uma unidade na língua, Saturno. Porque a manifestação exterior, ela vem do inconsciente, a cultura popular. Por isso que na Índia eles não têm uma moda, mas os deuses são as coisas mais diversas. Com 5 cabeças, pisando no leão, pisando no tigre. O deus que tem uma, como eu falei, que o Rio Grande nasce da cabeça, o outro deus é... Isso é lunar, essa multiplicidade e essa criatividade na expressão espontânea e religiosa, que é uma coisa do consciente. E o Brasil, você faria outro planeta, a maneira brasileira de ser? Bom, eu acho que a maneira brasileira de ser, se a gente pensar, você pode pensar junto, raciocinar junto, mas é uma mistura, é meio uma coisa... Mercúrio, eu acho, né? Essa coisa água, eu acho, esse esquecimento rápido, esse jeito de cintura, essa mobilidade, é uma coisa mercuriana, né? Eu acho que os Estados Unidos e a Índia são dois blocos muito, assim, muito concretos, além de opostos, são culturas muito, como fala, muito sólidas, muito peculiares, muito sólidas, muito consistentes como expressão cultural e como expressão do povo. Você fala, aquele cara é americano, é um protótipo. Ou aquele indivíduo é a maneira de viver, exatamente. Então são protótipos, né? Que você encontra na Itália, na França, mas não com essa nitidez cultural, possibilidade de delinear todo o comportamento, todo o jeito, como pra mim, né? Claro. Com esses dois blocos. Fala. Eu pensei. Para a coisa
pensei exatamente nisso quando eu estive lá na Índia. O Netuno na Índia se manifesta na miséria. Muito na miséria, num nível, na miséria, assim, vamos subir os níveis. Na miséria, num nível, tá? No descuidado com a matéria, porque o peixe é aquele que coloca os ovos e, ó, vai embora, né? Não cuida da prole, da cria. Num outro nível, assim, as coisas lá, o indivíduo lá não tem limite. Eu posso estar conversando com você, chega um outro, interfere na conversa, e essa noção de respeito, de limite, não existe. Você entra numa casa, naquela casa mora tio, sobrinho, avó, tudo dorme meio junto, com a mesma roupa, eles se levantam da cama, já começam, já saem da rua, tudo é feito na rua, se escova o dente na rua, se ferve o leite na rua, se come na rua, se dorme na rua, quer dizer, essa privacidade não existe, que também é uma coisa meio lunar. A falta de privacidade é uma coisa lunar. E essa coisa de não ter a percepção de quem é quem, sabe? Limite, isso não, né? não tem limite. Também não tem limite a nível de evolução na consciência, de subida, né? Porque o Netuno é o mendigo, mas é o grande guru também, né? Essa coisa de não ter limite do cima e embaixo, dessa roda, né? Que ele estava falando do Roboros, que é o próprio peixe, o símbolo do peixe, que é uma coisa circular, o começo e o fim. Então, você está no meio da rua andando, tem um pobre dormindo, tem um meditando, tem um outro no outro estado de consciência. É aquela coisa que não tem limite mesmo. É caótico, né? É o caos, falou certo. O caos é Netuno, é o caos. E os Estados Unidos, eu vejo assim, que é um caos a nível de aspiração. O pessoal, quando chega num toque na classe média, a loucura da televisão é uma coisa netuniana, é assim, eles falam, é a babá. A babá, só tem um jeito de falar. O indivíduo fica lá naquela frente daquela televisão, parece que tem não sei quantos mil canais, falar 42 canais. Então é coisa assim da imagem, eles têm que estar ligados na imagem. Por isso que eu falei também no cinema, desses grandes ídolos, best-sellers, enfim, essas coisas de cinema, esses grandes booms no cinema, que é a coisa de prender o indivíduo, absorver pela imagem. E a coisa do Netuno, assim, o que eu estranhei, assim, veio alguns astrólogos para São Paulo americanos, e todos os exemplos que eles davam, assim, citando exemplos, eles falavam de estupro e de álcool, estupro de álcool. Será que é falta de imaginação? Porque sempre os mesmos casos, né? Mas são os grandes dramas da sociedade americana. O alcoolismo, para não falar droga, cocaína, etc e tal. O estupro também é uma coisa lunar, que é muito estupro de pai com filho, quer dizer, a coisa da perda do limite, do respeito, que é uma coisa Netuno-Lua. Isso é um aspecto de Netuno-Lua. Não, primeiro que é tão separado, na Índia a mulher fica tão separada, tão resguardada, e na Índia é uma coisa assim, o Netuno é visto de uma outra maneira, não tem álcool na Índia. E se o indivíduo, por exemplo, eu conheci um rapaz que tinha 26 anos, ele fumava escondido no quarto, sabe? O maior programa era fumar um cigarro, quer dizer, ele tinha 26 anos, é um grande astrólogo lá, quer dizer, de nome, na Índia inteira ele fumava escondido, né? Da família, do primo, assim, do irmão mais velho. Então é uma coisa, inclusive, eles mantêm uma ingenuidade, uma coisa infantil no inconsciente, né? Que o Estado americano, eu acho que por ter essa coisa de estudo muito evidente, tem uma coisa pervertida, interna, que é uma coisa meio Netuno, que o Deus Netuno, inclusive, ele produziu filhos completamente anômalos, tinha alguns filhos que enlouqueciam, outros que ele fecundava com cavalo branco, quer dizer, toda essa distorção da forma. Então o Netuno, ele permeia exatamente essas duas culturas diferentemente. Essa coisa do estupro muito intenso nos Estados Unidos é uma coisa que choca a sociedade, que vai para o julgamento, que vai para o juízo. É uma coisa de Netuno da falta do respeito, que também é Netuno-Lua. O Netuno-Lua é um aspecto que você perde a noção da cultura, dos hábitos, você começa a se perder nos limites, que é Saturno, né? Então, é um aspecto assim, eu acho que Netuno está nas duas culturas, né? Eu acho que ambas as culturas procuram aquele estado netuniano primordial que é a volta ao útero, né?
que é tão valorizado nos Estados Unidos, você deve ter esse bem-estar, esse status para atingir a felicidade, como na Índia eu acho que a felicidade vem por você se despojar totalmente da matéria e entrar num nível de, como eles falam, de nirvana, né, de um outro estado de consciência, em que tudo, que eles falam da palavra do Maya, que é o Netuno, e que é ilusão, de uma certa forma, né? Então é você se livrar dessa roda, dessa roda do Maya, dessa roda da vida, do samsara, que eles falam, que é a saída dessa ilusão. Olha, na Índia, assim, a mulher é totalmente reprimida, né? É uma cultura Saturno, né? Saturno não expressa muito o que sente. Então você não vê na rua casais, né? O homem anda na frente e a mulher atrás, né? Os filhos, aquela coisa toda. O homem também cuida das crianças e tal. Se você vai num lugar, a mulher é segregacionada. Ela é jogada num quarto, quem fica nas festas dançando é homem com homem. E a mulher fica no quarto, assim, jogada. Ela só sai na hora de servir comida, evidentemente, lavar louça, etc. A mulher não tem chance de participar da sociedade. Então, se eles recebem gente de fora, vai os homens. A mulher você não acaba não conhecendo. Isso é muito comum na cultura oriental, de uma maneira geral. Mas na Índia é muito acentuado. Quer dizer, você não sabe. Como uma cultura Saturno, como uma cultura Capricórnio, não existe a expressão do afeto, da relação. É uma coisa profunda, não existe o divórcio, então o casamento é uma coisa saturnina também, porque ele é escolhido, ele é por status, e ele não é por afeição lunar, sabe? Ele é por status. E nos Estados Unidos é onde começou essa coisa do amor livre, da diversos casamentos, do divórcio, que é também essa rotatividade, essa multiplicidade e esse encontro assim, emocional lunar, que porém não tem uma durabilidade. Mas a mulher tem uma necessidade de ter o mesmo status do homem. É muito difícil, quer dizer, elas têm filho, mas é uma batalha ter filho, porque elas têm que parar de trabalhar, né? Então toda uma cultura ocidental em que a mulher não está querendo mais ter filho, né? Por essa razão. Mas na Índia a mulher é muito normal, né? Reprimida, então a mulher acaba tendo que ter muitos filhos. Não é uma coisa antiga, né? E você como estrangeira Hã? Não tem vida profissional. Ela pode ser professora, isso é muito comum, né? Existe a mulher que trabalha, mas não é. Você não vê a mulher muito na rua, quer dizer, ela vai lá pra rua para fazer as coisas dela, vai comprar coisas pra casa, mas não tem essa coisa socialmente, você não encontra duas mulheres no restaurante, isso é impossível, absolutamente impossível. E você como estrangeira, não tem problema? Não tem problema. Claro, você não fica, né? Nem tem assim. Não tem muito espaço. Espaço para você andar, rodar, abraçar, isso. Você acaba respeitando os costumes do lugar, né? Muitas vezes, nos Estados Unidos existe tanta preocupação com o cumprimento das leis, como isso aí funciona na Índia? Chegou a observar? Você falou da burocracia em geral, né? Sabe como funciona? Olha, isso como cultura, andando na rua, você não percebe nem que existe lei, é tudo tão impossível. Não tem muitas leis, assim, você não percebe a presença das leis. Nos Estados Unidos você percebe, você joga um papel, você é multado, se você bate mal fechado é multado, aquela coisa toda. E ainda você não percebe que a própria cidade parece que não tem um prefeito, que não tem um governador, não tem esgoto, não tem nada, tudo. Não tem infraestrutura, que é uma coisa saturnina. Então é tudo assim, como aconteceu. Isso que eu falo, inconscientemente é o lado espontâneo, né? E é lunar, é como se deu, como aconteceu. Não tem uma. Saturno é uma previsão, uma preocupação. Tanto que a grande coisa deles, que é lunar, é a tentativa de um planejamento familiar que não aconteceu antecipadamente. Não houve uma preocupação com isso. É uma sociedade que cresce assim, de cogumelo, vai crescendo, 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 lunar.
né? Vai crescendo. E os Estados Unidos, nesse lado consciente, é Saturno, vai diminuindo, vai nascendo menos gente. Eu acho que é isso. Se vocês quiserem perguntar alguma outra coisa, a gente fica um tempinho. Bom, todo mundo, vocês sabem, né? Vocês já devem ter passado por algum trânsito pesado de Saturno. Vocês imaginam nesse estado de austeridade que vocês ficam, uma sociedade inteira assim. Sabe? Aquela coisa meio triste, meio austera. Quando o estrangeiro chega lá, boa parte do dia seguinte vai batendo embora, porque não aguenta a miséria, a pobreza, e não aguenta o astral que tem lá, porque é uma retração. Então, vocês imaginam o trânsito de Saturno que dá aquele fechamento, aquela construção numa sociedade inteira. Mas o Saturno em si, ele rege o efeito físico. Ele rege a anomalia óssea, ele rege essas coisas, né, que dá essas deformações. Isso nos países árabes. Eu acho. Você vê que aquela pessoa, né, a gente sempre ouve falar assim, por exemplo, aquele cara é duro, é áspero, é rígido, mas ele é super inseguro em casa. Ele é o caso que o Sérgio estava falando, que o cara tem que falar ajoelhado para a mulher, a mulher tem que falar, que exatamente, quer dizer, é o cara que aparentemente ele dá uma de autoritário, de firme, de insensível, né? E ele tem uma insegurança e uma fragilidade muito grande, que é a polaridade oposta que ele não domina. Se a gente imaginar, inclusive, né, o que é Lua, o que é a quarta casa, né? É quarta casa, oitava casa e 12ª casa, né? São casas da água. Então, bom, aqui é a casa 4, né? É o que você tem mais fundo dentro de você, que é, vamos dizer, inconsciente familiar, é o que você fechou, né? Que você, quer dizer, fechou não, que você assimilou de condicionamento de pai e mãe. Aqui na oitava casa, Escorpião, você fixa os comportamentos traumáticos, eles vão para o inconsciente. E por que falam que o Escorpião não tem controle, é compulsivo, é obsessivo? Porque todos os componentes, os conteúdos que estão dentro do nosso inconsciente, eles saem via paralela, você não tem controle. Quando você vai ver, você já falou o que tinha que falar, você já manifestou aquela paixão, aquele ódio, aquela raiva, ou você já está entregue numa situação compulsivamente e obsessivamente. Quer dizer, essa falta de controle é um dos fatores da manifestação do inconsciente. Por isso que falam que Escorpião é muito do inconsciente, porque aqui no Escorpião é onde o indivíduo tem que reprimir a maior parte das coisas, que são todos os instintos sexuais e o instinto de morte, do Édipo, que a criança quer matar um dos genitores. Ela tem que reprimir aqui e guardar. Ela, inclusive nessa fase Escorpião da vida, que a criança começa a sonhar com morte, está matando pai, mãe, que tem sonhos sexuais, que eles vão aparecer no inconsciente. Então é exatamente o que você reprime, ele sai via compulsiva. Tanto que o Escorpião, ele tem que segurar uma série de coisas. Senão sai aquela coisa do mito do Escorpião, que é o vingador, que é o tarado, que é obsessivo sexual, que é todo esse mito negativo do Escorpião. Exatamente porque ele tem que refriar uma série de componentes instintivos. Ele tem estratégia. Hã? Daí vem a estratégia do Escorpião. Daí vem, porque ele tem que usar ele tem que pegar essa energia e canalizar para uma coisa. Por isso que vem aspecto de manipulação, de poder, porque essa energia reprimida expressa numa outra via, né? Isso é uma coisa do Escorpião. Então é exatamente
Agora, aqui na Lua, em Câncer, você reprime não esses componentes complexos, mas o teu lado mais infantil, que não foi satisfeito na infância. A criança que se ela foi mal amamentada, se ela teve uma falta de uns genitores, vai aparecer aqui na quarta casa. Por isso que a quarta casa é muito importante para você saber como o indivíduo vai viver o resto do mapa. Se ele vai criar na quinta casa, se ele vai trabalhar na sexta, vai depender se ele conseguiu sair da quarta. Que é exatamente se ele conseguiu sair da família, se ele conseguiu elaborar essa coisa de sair da infância. E às vezes ele pode ficar fixo na infância porque ele não foi suficientemente alimentado e nutrido, Lua, na infância. Então a coisa fica... Ele pode ter uma persona, que é aqui o meio do céu, de bravo, de autoritário, mas não tenha resolvido esse problema, quarta casa, que é a base, o subsídio psíquico do indivíduo. Até porque quarta casa é o exílio de Saturno. Porque aí Saturno ele tem um desempenho no social, né? E aqui ele tem um desempenho assim na casa, no lar, né? No ambiente íntimo. E exatamente. Então você fala de exílio de Saturno, porque aqui você não pode ter você não pode ser austero dentro de casa, você não pode ser autoritário com tua mãe, teu pai, quer dizer, são coisas condenáveis, né? Dentro de uma família. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? O indiano ele costuma fazer um mapa astral desde pequeno, né? Lá na areia. Já tem introduzido a astrologia. Tem astrologia, como tem a quiromancia, como tem as pedras, é um país místico, né? E a mística é uma coisa lunar. Essa forma de busca é uma coisa lunar. E também pode ser uma coisa Saturno, depende de aonde você quer atingir. Quer dizer, essa polaridade pode satisfazer o teu emocional, como pode ser um instrumento para um outro nível de consciência, que é uma coisa saturnina. É isso. Obrigado. Vocês têm intervalo agora? Até 4h30, tá bom? 4h30.